Chegou o novo Volvo VM. Agora com caixa de câmbio iShift. Um caminhão forte e inteligente que escolhe a marcha certa em milésimos de segundo. O resultado é mais conforto, economia de combustível e disponibilidade para ir mais longe. A estrada nunca foi tão tranquila. Novo Volvo VM iShift. É assim que todo caminhão deveria ser. As nossas cores. O Brasil passa aqui. Uma nova programação. Uma nova TV Brasil. Quando você vibra, quando você canta ou quando você tá com alguma linguagem artística, as pessoas vibram junto com você. Cair pra dentro da vida e ralar. A minha missão na Terra é causar mesmo, é fazer acontecer. É de extrema importância quando o jovem assume esse papel de protagonismo. Quando eu me apresento para qualquer um, eu sou favelado, eu moro na favela, é isso. Bravos Brasil, um povo que mostra, sente a força do batuque suando como resposta. Bravos, toda segunda, meia-noite, na TV Brasil. Com o vai e vem do mercado, é melhor continuar no aluguel ou enfrentar o financiamento da casa própria. E se os juros estão baixos, é melhor deixar o dinheiro na poupança ou investir em ações. Com a inflação baixa, é melhor comprar um carro, continuar no transporte público ou usar aquele aplicativo de táxi. Você faz conta todo dia e a economia faz parte do seu dia a dia. Cenário Econômico. Comigo, Adalberto Piotto, de segunda a sexta, 6 da tarde, na TV Brasil. Para todos os públicos. Nós estamos dando início a mais um associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana nós temos 2 entrevistados. Nós vamos falar sobre a atuação do Clube do Proerd aqui no município. O primeiro deles é o Marcos Folador, ele que é o presidente do clube aqui de Francisco Beltrão, e também depois nós vamos falar com o Maurício Folador, irmão do Marcos, que é voluntário aí nesse grande projeto aí junto com crianças e adolescentes aqui de Francisco Beltrão. Primeiramente, Marquinhos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu queria que você comentasse um pouco como que é a atuação do Clube do Proerd, essencialmente. Por que existe o clube e quais são as atividades que vocês realizam? Então, olá, obrigado pelo espaço, Leandro. Então, o Clube do Proerd, ele vem atuando desde 2003 na cidade de Francisco Beltrão, né? Então, no dia 30 de abril, ele completou 16 anos de existência. Então, desde 2003... ele é vinculado com o PROERD, né? Que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência. Nesse sentido, lá em 2003, percebeu-se a necessidade dessas crianças terem uma continuidade do programa, né? Elas tinham essa vontade de ter algo além, não só aquilo em sala de aula, mas ter alguma coisa no convívio e na dinâmica social delas, né? Nesse sentido, essas crianças procuraram, né, o policial Brizola, que naquela época ele era um monitor e atuava com essas crianças, e ele, juntamente com mais pessoas da sociedade, desenvolveram esse projeto que se chama Clube do Proerd, né? Então hoje ele está estruturado e tem mais de 16 anos. Nesse sentido, a gente tenta buscar e trabalhar com essas crianças essas relações sociais
e trazer eles para dentro dessa sociedade para que eles não fiquem ociosos, né? Para que eles não tenham... Hoje em dia, com esse tempo muito vago e essas relações também virtuais e tudo mais, elas configuram um espaço mais perigoso, podemos dizer assim, mais vulnerável. Então, nesse sentido, o Clube do ProERD atua na prevenção às drogas e à violência e no protagonismo juvenil, onde realizamos várias atividades pedagógicas, lúdicas, acampamentos. Também temos semanas, onde temos a Semana de Prevenção às Drogas, onde realizamos atividades focadas com isso. Também temos várias palestras, dinâmicas, acampamentos e a gente também faz trilha ecológica, né? Então, nesse sentido, são N atividades que a gente programa ao longo do ano para conseguir trazer essas crianças mais perto desse convívio, desse ambiente, para que elas não fiquem tão perto dessas drogas e da violência, né? Você tem acompanhado a atuação do clube, né? E tem ajudado a tocar o clube aí mais recentemente. Está cumprindo com os objetivos? Então, como nós temos um perfil muito heterogêneo, nós estamos localizados atualmente hoje atrás do Parque de Exposições, né? Mas temos crianças de vários bairros, né? Principalmente concentrado ali no Padre Eurico, no Luther King, mas de várias regiões da cidade. Então a gente percebe essa atuação e mesmo sendo crianças de vários bairros, a gente percebe essa falta muitas vezes dessa dinâmica ou dessa interação. E ao longo desse processo, nós percebemos sim a evolução deles, porque lá dentro a gente também faz várias atividades voltadas ao protagonismo juvenil, para que essas crianças se sintam parte desse espaço, né? Que elas consigam se sentir presentes nesse espaço, para que depois, se apropriando de várias relações sociais, elas consigam transformá-lo, né? Então, nessa dinâmica a gente percebe a evolução delas quando chegam e quando saem, né? Porque nós temos todo um processo, tem pessoas lá que começaram como alunos e hoje tem mais de 7 anos envolvidos no clube, nessa dinâmica. Então, acho que é muito interessante perceber toda essa evolução dessas crianças e perceber essa evolução, né? Diante de toda essa sociedade. E o bacana é que o clube é tocado pelos próprios adolescentes também, né? Vocês têm 2 diretorias, explica melhor pra gente como é que funciona isso. No sentido desse associativismo, né? Nós trabalhamos com 2 diretorias. A diretoria de pais e amigos do Clube do ProERD, que ela se concentra com os voluntários e com essa sociedade civil, né? Então lá são várias pessoas de várias profissões que são voluntárias. Temos presidente, vice-presidente, todos órgãos e relações dessas pessoas, e os voluntários, né, que atuam mais na parte financeira mesmo, para destinar recursos, fazendo promoções, fazendo também diálogos com outras entidades para manter mesmo a parte financeira. E tem a diretoria de alunos, a qual ainda faço parte como presidente, que atua mesmo nesse fomento das crianças e dos adolescentes, né, fazendo com que eles se sintam parte desse processo, com que eles atuem nesse processo. Então, dentro da diretoria a gente tem presidente, vice-presidente, secretário, tem diretor de cultura, diretor de esporte, diretor de comunicação social, né? Então, são vários cargos que permeiam essas relações e que fazem eles se sentir protagonistas mesmo dessa relação, né? Então, lá dentro a gente promove várias atividades que os alunos têm interesse, a gente também parte desse princípio, buscando o interesse deles para trazer, por exemplo, palestras, atividades. Como teve já em fevereiro desse ano, a gente realizou mais uma jornada, né? Que seria um evento de 2 dias com várias palestras, várias dinâmicas, no sentido de aproveitar o conhecimento que eles têm e buscar se aprimorar cada vez mais, né? Pois é, isso que eu ia te pedir. Vocês estão em constante diálogo, né, com o pessoal que integra, que compõe o Clube do ProERD também, vocês da diretoria, para saber identificar também o que os jovens precisam, né? E como manter afastado das drogas, da violência. Vocês têm verificado muita situação de vulnerabilidade no nosso... Então, como eu comentei, essas crianças são bem heterogêneas, né? Então, partindo desse pressuposto que elas buscam o Clube do ProERD enquanto entidade, né? A partir dessa criação do ProERD e essa aproximação, muitas delas vão direto ao Clube do ProERD, né? Então a gente percebe essa dinâmica de cada criança e sim, né? Ainda assim a gente percebe essa vulnerabilidade que se necessita mesmo, né? Por isso da existência da entidade. Porque se não tivesse crianças necessitadas ou que são vulneráveis nessa sociedade, não teria sentido nenhum. Então a gente percebe sim que há ainda muitas crianças vulneráveis
e suscetíveis a esses tipos de drogas ou drogas lícitas e ilícitas, né? Mas também toda essa dinâmica de vários bairros, de várias situações e que a gente trabalha diariamente, né? Para tentar, de alguma forma, fazer com que elas se sintam parte e que elas possam melhorar, né, cada vez mais. Como nós também melhoramos enquanto voluntários, enquanto monitores, é um aprendizado diário e contínuo, né, dessa relação com essas crianças, né. É importante porque atua também no campo da desigualdade, né, às vezes ter aquela oportunidade, ter uma referência para... Também nesse sentido, esses adolescentes que já são mais a partir de 16 anos, né, quando a gente tem alguma oportunidade, alguma vaga de emprego, nós também trabalhamos nesse sentido da profissão e dessa realização mesmo enquanto cidadão, né? Então, sempre quando há alguma vaga de emprego que nós sabemos ou que temos contato, a gente também indica, né? Faz essa indicação para essas crianças terem e adolescentes terem uma continuidade mesmo, né? Porque, como a gente comenta, não adianta só ter essa educação ou essa perspectiva, a gente precisa mudar o meio que essa criança está inserida, né? Então, de alguma forma, realizar atividades para que insira essa criança nessa sociedade, esse adolescente, para tentar alterar alguma coisa ou transformar, né, de forma positiva essa realidade deles, né? E aí agora você está deixando, depois de quanto tempo já, Marquinhos? Vai fazer acho que uns 3 anos que a gente está à frente da diretoria de alunos, né? E a partir de agora, nesse mês ainda a gente vai realizar uma nova eleição para a nossa diretoria de alunos, enquanto os alunos mesmo do Clube do Proerd, para fazer essa dinâmica mesmo, né? Como tem as duas entidades, nós trocamos, né? Então nós passamos de alunos para monitores e participando agora da associação, né? Então a gente faz uma rotatividade e já faz essa preparação desses alunos e enquanto indivíduos ali desses processos, para depois trabalhar com eles na diretoria de pais, buscando sempre esse aprendizado e sempre a parte financeira para buscar mesmo, né, essa rotatividade. E o Marcos Folador, que iniciou no Proerd, é hoje outra pessoa graças ao Clube do Proerd. Você vê dessa forma também? Você está saindo, vai continuar, né, como voluntário, como monitor? A gente percebe que fica inerente a nós, né? Então a gente não consegue se ver longe, né? Depois que a gente cria esse vínculo e cria esse amor mesmo pela entidade, a gente não consegue se ver longe dali. Então eu mesmo percebo essa relação mesmo, que depois que eu entrei e me inseri ali e comecei a participar efetivamente, é uma outra construção, né? É uma outra pessoa que se forma e tem uma outra evolução. Desde a parte educacional, de graduação, a gente também trabalha com isso, né? Em fevereiro a gente também expôs os ex-alunos que agora fazem faculdade, toda essa dinâmica para essa criança, esse adolescente se desenvolver como um processo mesmo, né? Dessa inserção à entidade e vai evoluindo e vai conquistando espaço até que ele se emancipe, né? Podemos dizer assim, e comece a criar seus próprios vínculos, suas próprias atitudes. Então a gente sempre fomenta, né, essa questão desse protagonismo juvenil. Então eu percebo que tem uma diferença muito grande, né, se eu não estivesse ali e se eu estivesse, né. Então eu acho que é uma coisa que fica inerente a nós, participar da entidade e ter esse amor para a continuidade desse processo, né? Porque também a gente sabe que atualmente com esse individualismo e essas relações mais superficiais está muito mais difícil a gente elaborar e auxiliar mesmo as pessoas que estão à nossa volta, né? Então a gente também tem algumas dificuldades com a sociedade, por exemplo, né? De trazer essa sociedade para ajudar essas entidades, né? Porque não é muito fácil também ser voluntário e a gente não está ganhando nada para estar ali, né? Então a gente está ali por amor mesmo, para a realização dessas atividades e porque a gente acredita que a gente pode transformar, né? Das pequenas atitudes a gente pode transformar esse meio que a gente vive. E fica o recado também, né? Tem a sociedade ajuda, a comunidade apoia a parte financeira com doações, o Clube do Proerd, e também está aberto para novos colaboradores também, né? É isso. Então a gente realizou esse mês mesmo, né, a nossa nova eleição da diretoria de pais nessa associação, e nela também são presentes pessoas de todas as profissões, de todos os vínculos. Então é nesse sentido mesmo da sociedade como um todo se apoiar para estabelecer essas relações.
porque é necessário, a gente percebe que tem demanda, né? Então por isso que a gente atua ainda, porque a demanda está ali e está presente. E nós não conseguimos ficar omissos a toda essa dinâmica dessas crianças e adolescentes que muitas vezes são vulneráveis a diversas atitudes ou relações. Então a toda a sociedade civil e autoridades que gostem ou que possam ajudar de alguma forma, contribuindo com o tempo ou contribuindo com alimentos, a gente também trabalha com essa dinâmica, né? Então, se alguém quiser participar, a gente também está de portas abertas para novos membros e fica o convite, todo mundo que gostaria também, que queira ir visitar e ver a dinâmica, a gente também está de portas abertas, né? Ok. Tá dado o recado aí do Marcos Folador, ele que é o presidente do Clube do Proerd aqui de Francisco Beltrão, um baita de um exemplo de associativismo, de união, de grupo. A gente vai para um rápido intervalo e o nosso programa volta na sequência. Século XXI. Olha só o que vem por aí. Arquitetura, música, artes plásticas. Essa janela para a cena artística e cultural da Europa. Cinema, pintura, literatura, espetáculos, shows. E as tendências da arte brasileira lá fora. Você assiste de Camarote 21. Direto dos estúdios da DW na Alemanha. Todo sábado, 8 da noite. Na TV Brasil. Primavera. O sol está mais alto, o ar mais quente. Os animais saem para conhecer e explorar. As flores desabrocham, exuberantes, no seu auge. Na primavera, a vida é uma grande corrida. É uma corrida para crescer e encontrar o seu caminho no mundo. As estações do nosso planeta. Sábado, 3 da tarde, na TV Brasil. Futebol em dose dupla é no Mundo da Bola, aos domingos, 9 da noite e nas segundas, às 10 da noite. E olha só quem tá ligado na gente direto lá no Japão. Olá, Bocage. Sucesso aí pra você na TV Brasil, sempre muito importante, passando todas as notícias que acontecem no mundo do esporte. No Mundo da Bola, vibração e emoção aqui na TV Brasil. As nossas cores. O Brasil passa aqui. Uma nova programação. Uma nova TV Brasil. Tô passando aqui para te fazer um convite especial, viu? De segunda a sexta-feira às 12h15, eu te convido para almoçar comigo aqui na tela da TV Beltrão, ficar bem informado e por dentro das notícias de Francisco Beltrão e da região sudoeste. E à noite, a segunda edição às 18h55, eu espero por você. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e agora nesse bloco a nossa conversa é com o Maurício Folador, ele que é irmão do Marquinhos, que esteve conosco aqui no primeiro bloco do programa, e a gente continua falando também sobre o Clube do Proerd aí, que tem uma atuação muito importante aqui em Francisco Beltrão. Maurício, te dá as boas-vindas, né? Nós estamos começando aí um novo bloco, mas eu queria que você comentasse um pouco, você é voluntário do Clube do Proerd. Como que funciona aí o trabalho dos voluntários? Se precisa de mais gente, de mais apoio, como que está essa atuação hoje? Primeiramente, olá, né? Tudo bem? Eu atuo como voluntário aí faz pouco tempo. Na verdade, anteriormente eu era aluno, como até o Marcos também era, né? Nós éramos alunos e aí com o tempo a gente vai crescendo, vai criando os nossos próprios caminhos e aí continuamos aí com o projeto. Hoje os voluntários do Clube do Proerd são aproximadamente 20, atuando aí com palestras, com recursos, entre outros meios, mas efetivamente mesmo nós temos 10 voluntários que trabalham efetivamente no Clube do Proerd, membros da diretoria, o próprio Matheus que trabalha lá como estagiário atualmente voluntário,
pois a prefeitura, a administração municipal, cortou o estágio do Matheus. Então nós estamos aí com mais aproximadamente 10 voluntários. Sempre é bom ter mais novos voluntários, até mesmo porque a demanda hoje é grande. Nós temos aproximadamente 57 alunos aí que nós assistimos dentro do Clube do Proerd, mas esse número já chegou a ser maior. Já chegou a ser 108 alunos lá que a gente já assistiu. Porém, a gente viu a necessidade de reduzir esses alunos devido a esse fato mesmo, a falta de voluntários dentro do Clube do Proerd. E adequar a estrutura, o padrão de atendimento aos recursos que estão disponíveis. Exatamente. Né? Vocês buscam mais voluntários, mais apoio, maior financiamento também para poder ampliar esse leque de atividades? Todo mês a gente tem um projeto aí de visita aos alunos, né, para conversar com os pais dos alunos e até mesmo convidá-los a participar da entidade voluntariamente, disponibilizando tempo, disponibilizando até recursos financeiros ou simplesmente disponibilizando o alimento. Porque hoje o nosso principal problema no clube, a parte financeira, é o alimento. Por ter esses 57 alunos, geralmente falta alimento para as crianças. E aí nós, voluntários, vamos lá, tiramos nosso bolso, com vínculos em alguns mercados ali próximos, como o Mercado Leão, por exemplo, e o Grison. A gente vai lá e faz o famoso fiado lá. E aí consegue desenvolver as atividades. Exatamente. O acampamento, por exemplo. Quando a gente faz um acampamento, são quase R$2.000 em alimentos. E aí, geralmente, nós promovemos rifas, venda de pizzas, entre outras atividades que nós já fizemos. Por exemplo, o Lavacar a gente já também fez lá no clube para arrecadar fundos, para que nós tivéssemos recursos para fazer acampamento, e entre outras atividades como palestras, por exemplo. Vocês buscam também sensibilizar os pais para que os filhos, as crianças, participem, né? Porque, explica pra gente, o Proerd, o programa, que é desenvolvido aí pela Polícia Militar, ele na minha época era a 4ª série, continua sendo crianças de 10 anos mais ou menos. Exatamente. Tem acesso aí ao Proerd, que é o programa desenvolvido pela Polícia Militar. Depois, a continuidade, quem faz, e aí é opcional, é no Clube do Proerd, isso? Exatamente. Como o Marcos mesmo relatou anteriormente, viu-se necessidade de criar o Clube do Proerd, pois as crianças ali, até a 4ª série, aos 10 anos ali, estavam pedindo para o policial Brizola na época e o policial Gomes, salve se eu estiver errado, né? Mas se viu a necessidade e conversando com eles, alguns pais, os próprios alunos, pediram para dar continuidade a esse programa que é de suma importância social, pois ele previne não só as drogas e a violência, mas ele traz outras perspectivas de vida para os alunos. Muitos alunos que chegaram lá com 10, 12 anos, que às vezes tinham uma estrutura familiar totalmente quebrada, equivocada, às vezes até pais traficantes, né? Hoje são alunos aí que socialmente fazem outros projetos, têm outros caminhos, participam do JJ, por exemplo, são líderes sociais. Por exemplo, lá no clube hoje nós temos acadêmicos de Geografia, Direito, Educação Física, Publicidade e Propaganda, Marketing, não lembro mais, mas são N cursos lá, que trazem aí a criançada, a galera lá, ponta firme, né? E aí vocês ajudam a fazer essa ruptura, às vezes, né, de uma situação mudar totalmente. Sim. Na época que eu também fui estagiário, né, no Clube do Proerd, a gente ouvia vários relatos das crianças lá da sua estrutura familiar. Acontecia, eles sabiam às vezes mais que a polícia. Às vezes eles sabiam mais que a polícia, a gente tinha que passar às vezes passava informação para a polícia de determinado crime que acontecia dentro do Padre Eurico, por exemplo, ou de outro bairro, do São Miguel. Então, o contexto familiar deles, a estrutura social dos nossos assistidos lá no clube é bem quebrada, digamos assim, né? Eles passam por coisas que a gente nem imagina às vezes e que talvez nós nunca iremos passar. E aí a gente tenta trazê-los novamente para a sociedade, trazendo outras perspectivas, levando eles a novos conhecimentos que anteriormente eles não teriam. E Beltrão, diga-se de passagem, a gente não tem uma situação caótica, né, em termos de segurança pública, mas não dá para fechar os olhos também e dizer que não tem, né? Periferia, centro também da cidade ainda tem... primeiro que droga não tem classe social, né? Pode acometer todas as famílias aí. Mas também a questão de oportunidades, né, que está mais na periferia, ainda falta muito. Tem muita gente que precisa. Com certeza. As oportunidades são diferentes, né? A área central do nosso município ainda, querendo ou não, ela é privilegiada. Nós, querendo ou não, a área central do nosso município é privilegiada.
As nossas periferias ainda elas são vistas com outros olhos, até mesmo por nós. Às vezes nós olhamos com outros olhos a nossa periferia e a gente deixa de ver crianças ali que têm um futuro que poderia ser algo promissor e não é porque nós não vemos. Não é porque a administração municipal não vê, não é porque o Conselho Tutelar não vê, não é porque todas as entidades aí, governamentais e não governamentais não veem. E aí a gente deixa de ter futuros políticos, futuros médicos, futuros advogados, porque nós fechamos os olhos para essas crianças, né? Essas crianças que não são assistidas no nosso meio social. Ok. Nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa e eu queria deixar aberto aqui, Maurício, para tuas considerações finais. Eu vou tratar de um assunto talvez meio delicado pela minha consideração final. Hoje nós não temos verba para alimentação, nós não temos verba para transporte, não temos verba para manutenção mais do Clube do Proerd. A administração municipal faz com que, por exemplo, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é o CMDCA, traz alguns requisitos lá no ECA, no Instituto da Criança e Adolescente, na própria Constituição Federal, que talvez nós, como entidade, não vamos conseguir cumprir. Sendo assim, o clube vai fechar. E essas 57 crianças que hoje são assistidas pelo Clube Proerd vão voltar para as ruas. Vão voltar a ter o tempo ocioso novamente, vão voltar a ser vulneráveis à droga, à violência. E aí a gente pede para que a população também intervenha. A nós, a estrutura do clube, independente do que for contribuir para nós. Toda ajuda é bem-vinda e nós precisamos dessa ajuda. Hoje a gente tem um déficit aí, querendo ou não, de uns 500 mil reais por mês, que nós não temos. Que nós não temos aí para alimentação, por exemplo. Manutenção do clube. A gente, na época da administração municipal passada, onde nós recebemos a sede como comodato, nós investimos aí por volta de 60 mil reais. 60 mil reais com quadra de areia, quebramos paredes, e quem pediu para que nós nos instalássemos lá foi a própria sociedade, pois naquele local tinha usuários de drogas, tinha bêbados, usuários de álcool lá, e fazendo baderna e tal. A gente revitalizou o local com as nossas próprias mãos, investiu o dinheiro da entidade que nós não tínhamos, e hoje nós precisamos nos manter, para ter também essas crianças, tirá-los da vida, talvez até do crime no futuro. E nós pedimos encarecidamente para que a população, de alguma forma que possa ajudar, nos auxilie aí nessa intervenção perante a administração municipal aí, como um todo aí na sociedade. Ok. Tá dado o recado aí para a sociedade, para governos. O Clube do Proerd precisa de ajuda para continuar existindo, fazendo esse trabalho exemplar que tem desempenhado. Eu agradeço aqui a participação do Maurício, também do Marcos, que esteve conosco aqui no primeiro bloco, e o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado às 11 da manhã e a reprise é na segunda-feira às 19h30, logo após o Diário da Informação. Para você que nos acompanhou no programa de hoje, um forte abraço e até a próxima.